Olá, senhoras e senhoras, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina Sociologia. É uma alegria estar aqui com vocês, estava com saudade, né? Semana passada, que era para a gente estarmos juntos, não deu certo, porque os dois professores das Ciências Sociais, né, ficaram doentes e aí nós precisamos, para não ficar um na frente do outro, precisamos esperar um pelo outro. Enfim, nós não estávamos tão legal. Então nós precisamos estar legal, estar bem de saúde para que possa dialogar com vocês. Muito bom? Então é isso, gente. E hoje a gente dá continuidade. Vocês já fizeram um trabalho em que tem toda uma dinâmica de esmiuçar, de dar aquele primeiro contato teórico com a sociologia. Vocês pesquisaram o surgimento da sociologia, fizeram também pesquisas sobre os três principais teóricos da sociologia, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. E hoje a gente vai discutir um pouco ainda dessa semente da sociologia, dos primeiros passos conceituais e teóricos da sociologia. Então nós vamos iniciar agora o capítulo 1 do livro de vocês, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tem em mãos o livro. E no finalzinho, gente, só lembrando, tem uma tarefa, mais uma tarefa valendo 2,5 pontos para somar a nota do primeiro bimestre. Vamos lá? E aí sobre sociologia, né? Estudar sociologia, por quê? Né? E aí tem um pequeno vídeo aqui que eu não vou passar. Mas eu acho que eu vou passar. Deixa eu ver se roda aqui. Vou tentar aqui. Estudar sociologia. Por quê? Não tá dando certo o vídeo, então eu não irei passar para vocês esse vídeo. É um vídeo curto. Só voltar aqui para a câmera. E aí pronto, voltou. E aí, gente, para iniciar as discussões sobre sociologia, a gente vê se consegue iniciar a sociologia. No livro de vocês tem um exemplo bacana, que é o exemplo do cigarro. Né? O cigarro dá para a gente analisar procurando os objetos de algumas ciências, como nós já fizemos na primeira aula, dizendo que o objeto das ciências da natureza, das ciências exatas. No cigarro a gente tem uma interpretação também que dá para a gente fazer esse exercício de tentar compreender como é que a sociologia vai atuar, como é a atuação, quem é sociólogo, quem é professor de sociologia, o que é que eles fazem, o que é que eles vivem, como é que eles estão, né, dentro dessa humanidade tão veloz, tão dinâmica. Um dos sociólogos, né, bastante contemporâneo agora, é o Zygmunt Bauman, né, vai dizer que vai trazer um conceito de sociedade líquida, né, aliás, de modernidade líquida. Então, essa velocidade que a gente se transforma. E aí, analisando o cigarro, no livro de vocês, faz a seguinte interpretação. Gente, o cigarro, né, se nós analisarmos do ponto de vista químico, né, da química, da disciplina química, a química irá abordar os elementos químicos que o compõem, né, os vários elementos que fazem do cigarro todo aquele efeito de soltar fumaça e de ser branco e de ter um filtro, das variedades de elementos químicos que constituem o cigarro, que compõem o cigarro. E aí, ao sair do cigarro e para a relação com o ser humano, com esses, né, organismo vivo que nós chamamos de seres humanos, que são tão atuantes dentro da sociedade, inclusive até em alguns momentos destruidores da natureza. E aí, biologia. A biologia vai estudar os danos que causa a saúde. Desculpe os fumantes, mas o cigarro ele causa muito pouco, quase nada de benefício. Quem fuma dizem que relaxa e tal, mas comparando com os danos que traz o cigarro, que traz ao organismo, eu
possa ser que várias pessoas pensem diferente, inclusive fumantes até podem concordar, mas eu acredito que os danos à saúde são superiores ao dano do ato de fumar. Enfim, biologia irá analisar os danos causados ao organismo, aos pulmões, como é que os pulmões reagem a você ser fumante. E aí tem também outras ciências que não está propriamente inserida na estrutura curricular de vocês, como alguns fenômenos da mente. A psicologia vai explicar o que é que leva o ser humano a procurar ser fumante ou a fumar. E aí o que é o papel da sociologia dentro dessa análise do cigarro. E aí a sociologia vai analisar os interesses econômicos das grandes empresas multinacionais que importam, inclusive existe também um forte contrabando de cigarros de outros países para o Brasil. E também os interesses que essas empresas têm em incentivar que as pessoas sejam fumantes para que ela possa obter lucro. E aí dentro daquela concepção de Karl Marx, dentro desse capitalismo muito intensificado, o sistema capitalista não quer saber da saúde, não quer saber se esse fumante vai ter problemas no pulmão. Ele quer saber se está vendendo o cigarro, quer saber se está obtendo lucro. Essa é a dinâmica organizacional do sistema de produção capitalista. Então, as consequências pouco importam quando se está pensando no sistema capitalista. A mesma dinâmica acontece com o meio ambiente. Digamos que se você pegar uma terra que tem um lençol freático embaixo, muito intenso, que tem milhares de metros cúbicos de água para fornecer uma sociedade, de repente você começa a fazer um exemplo, colocar um lixão em cima do lençol freático. Nós sabemos que com o decorrer do ano, aquele líquido que vai sendo produzido pelo lixo vai talvez poluir o lençol freático, e isso irá gerar problema à sociedade de uma forma geral. Mas se for uma empresa, por exemplo, privada, que esteja na manutenção desse lixão, pouco está se importando com as questões ambientais. É muito difícil. E assim por exemplo, nós tivemos o caso de Brumadinho, a Vale. Claro que ela tem que indenizar mesmo, mas quanto tempo não passou aquela barragem lá, com aqueles dejetos da produção, e aí acabou tendo um problema tanto ambiental como social, inclusive de vida, morreram pessoas, isso tudo em busca do lucro. Se a gente for procurar exemplos, a gente vai passar aqui muito tempo trazendo exemplos que poderiam ser diferentes se não fosse essa busca desenfreada pelo capitalismo. E aí, exemplo da atuação sui generis da sociologia. Sui generis é um termo do latim que quer dizer original, é dela, é único. Precisa ter esse elemento para estudar a sociologia. E a sociologia tem os fenômenos sociais como essa causa sui generis, a original, única dela. A sociologia, além de estudar as relações sociais, os comportamentos dos indivíduos e dos grupos sociais, isso é chave para nós compreendermos o estudo da sociologia, ela questiona o porquê da existência dos conflitos entre grupos. Quando tentam quebrar as regras de funcionamento da sociedade, ou criam movimentos para questioná-los. Isso a gente às vezes é rotulado como de esquerda, como militante, como revolucionário, as pessoas que estudam ciências sociais. Porque nós estudamos também, e muitas das vezes até fazemos parte, os conflitos sociais. A sociedade, e agora está muito polarizada entre direita e esquerda, mas não só isso, existem outros conflitos sociais também. Existe conflito social, por exemplo, as lutas que são construídas pelo acesso à terra. No acesso à terra a gente tem dois agentes participando desse conflito. Nós temos os trabalhadores rurais, por exemplo, organizados em um movimento MST, o Sem Terra. Do outro lado nós temos os grandes latifundiários, aquelas pessoas que concentram terra. Lembrando que esses movimentos só ocupam essas terras à medida que essas terras são imensas e elas não estão cumprindo a função social dela. Qual é a função social da terra?
constitucionalmente falando, é produzir, é gerar renda, é gerar alimento para a humanidade. Então, quando se concentra muita terra, né, e essa terra não está cumprindo a função social, isso é analisado pelo movimento, o movimento ocupa e aí se cria um conflito. Do mesmo jeito, os indígenas. Os indígenas aqui nas nossas populações indígenas brasileiras, né, desde o período colonial, que sofre com um avanço das medidas que são colocadas, principalmente pelo modo de atuação capitalista. Mas, geralmente as terras indígenas são ocupadas para se produzir. Então tem toda uma demarcação de terras que avança a fronteira agrícola, avança as produções. Geralmente as terras indígenas, né, são rurais, então o que está mais presente é a produção agrícola. Então a produção agrícola avança para as terras indígenas e o grande empresário está pouco se importando, né, se aqueles índios estão deixando suas terras, a ancestralidade, o que os familiares deles cultivaram há cerca de centenas de anos atrás e de repente é destruído para dar lugar a uma outra dinâmica de organização, para dar lugar a uma plantação. Então isso é um conflito, né? Então a sociologia busca compreender também esses conflitos sociais na maioria das vezes entre dois polos. Beleza? Então vamos que vamos. E aí tem um conceito de imaginação sociológica apresentado no livro de vocês aí por Charles Mills, esse norte-americano, que diz o seguinte: esta ciência representa uma qualidade do espírito humano que nos ajuda a perceber o que está ocorrendo no mundo e como nos situamos nesse mundo, né? Então a imaginação sociológica serve para a gente dar os primeiros passos de tentar compreender, tentar entender os fenômenos sociais. Preciso imaginar. E à medida que imaginamos, é quando a gente passa para o próximo passo de ter uma diferença, né? Uma diferença entre senso comum e entre essa ciência social chamada de sociologia. E aí a diferença entre senso comum e sociologia. Quando a gente fala senso comum, se nós tivéssemos presencialmente, a gente faria esse diálogo para vocês apresentarem o que vocês têm em mente quando ouvem a palavra senso comum. E aí, quando a gente fala senso comum, gente, se caracteriza por opiniões pessoais generalizantes. Ou seja, sempre que a gente chega em qualquer roda de pessoas, desde as pessoas com 60, 70 anos, né, grupos de idosos até jovens aqui na escola, lá na escola, quando a gente sentava para discutir, todo mundo tem uma opinião acerca de alguma coisa, né? Então, essas opiniões sem a aplicação de um método científico são opiniões do senso comum. Ou seja, julgam-se coisas, fatos específicos, como se fossem coisas ou fatos universais. Geral, aquilo ali se aplica a tudo. Você analisa uma situação aqui em Apodi e aquilo ali, dentro do senso comum, é generalizante, né? Enfim, falsa certeza sem fundamentação científica. Então, o que é que diferencia senso comum e a sociologia? É a aplicação do método científico. Nós temos regras para estudar e pesquisar alguma coisa. Um mestrado, doutorado, nada mais é do que você pegar regras do método sociológico, inclusive é um título de um livro aí de Eno Durkheim para entender o fato social, e aplicar na compreensão da sociedade. Então, quando você aplica esse método sociológico para compreender a sociedade, aí deixa de ser senso comum. Por quê? Porque você fez pesquisas, você investigou, você fez experimentos para dizer algo. Então, quando você aplica esse método científico, que a gente vai ver o próximo passo, deixa de ser senso comum, passa a ser ciência. E ciência com o nome de sociologia. Vejamos aqui um exemplo da atitude científica. Primeiro passo, você irá, da atitude científica ou método científico, você irá constatar um problema social. Você constatou o problema social, você quer compreender. Então, o pesquisador dentro das ciências sociais, ele quer compreender aquilo que está se passando na sociedade. Então, o primeiro passo é constatar esse problema social. E aí depois você vai observar os fatos e os indivíduos, isso
é um dos primeiros, segundo passo para você desenvolver a ciência sociológica, a sociologia. Depois você vai gerar hipóteses, formular hipóteses. O que é uma hipótese? Seria uma eventual resposta para esse fato que você observou. Digamos que eu observei o fato da violência no município de Apodi. E aí eu vou observar os fatos que acontecem, posso pegar as estatísticas, que os meus oficiais produzem em relação à violência, e aí vou formular hipóteses. Não, Apodi tem uma taxa média de violência. Isso aí é em virtude de quê? Digamos que tem aí uma população que não abre espaço para as questões de violência, ou que nós temos a educação que é muito presente na vida dos cidadãos, ou que nós temos muitos direitos humanos que são efetivados, são consolidados. São várias hipóteses. Aqui é só um exemplo que eu estou colocando. E aí depois, o segundo momento, a gente vai comprovar essas hipóteses, pesquisar, investigar para saber se essa hipótese que nós levantamos ela está verdadeira. E só então depois que nós pronunciamos teorias, leis, tendências que vão explicar determinado fenômeno social. Viu como é diferente? O senso comum não. O senso comum você chega, diz algo, independente de você ter investigado, pesquisado ou não. Mas aqui o procedimento para se fazer ciência é bem diferente. Você tem que pegar os fatos, tem que investigar, tem que colocar pontos contraditórios. Então tem toda uma estrutura que você tem que obedecer para você fazer sociologia. E aí é só um exemplo de atitude científica quando a gente tenta entender e compreender o desemprego. Desemprego, gente, não é algo individual. Não é uma questão, fulano está desempregado. Não é só ele que está desempregado. Quando a gente vai visualizar o Brasil, nós temos aí quase 14 milhões de desempregados. Já está aí até superando a margem, como se fosse São Paulo, a maior capital do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, toda desempregada. E nós sabemos, gente, que desemprego, vocês estão aí na idade ainda de primeiro, segundo ano, ensino médio, talvez vocês nem compreendam o que é ser desempregado. Apesar de alguns estudantes serem trabalhadores, e esses têm admiração, que eu já disse várias vezes, estudar e trabalhar é algo muito difícil, mas que a gente, ser humano, tem força e coragem, e a gente está fazendo. Parabéns aos que fazem isso, inclusive o professor de vocês, E aí, dentro dessa perspectiva de analisar o desemprego é um fenômeno social, inclui milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, quando a gente vai aplicar o método científico, quando a gente vai executar essas regras da sociologia, nós temos que analisar diversas variáveis para explicar o desemprego. Será que é a política pública de um governo X, que não incentiva as empresas para que as empresas privadas gerem emprego, não incentiva o Estado para que o Estado faça concurso nas 3 esferas, municipal, estadual e a União, para que a União faça concurso, para que gere emprego? Será que são as políticas de incentivo à criação de empresas, e empresas geram empregos que não estão sendo efetivadas, consolidadas no nosso Brasil? Então tem toda uma série de motivações que você vai buscar compreender para entender a questão do desemprego. Isso é um exemplo de atitude científica. E aí vamos aqui à tarefa que eu quero que vocês façam, valendo 2,5 pontos. Essas questões estão lá na página 16 do livro de vocês, mas eu também já vou mandar o arquivo com as questões. Então as respostas também já estão lá no capítulo 1. As questões estão na página 16, então da página 16 para trás é onde estarão as discussões que remetem a essas perguntas. Como pode ser definida a sociologia? Vocês já fizeram uma pesquisa do surgimento da sociologia, você pode aproveitar alguma coisa, como você pode pegar também do livro. Eu não tenho essa limitação de você construir um entendimento com a informação apenas do livro ou apenas da internet. Você pode misturar
né? Eu gosto muito quando aparece a palavra de vocês, eu percebo que é vocês que digitaram, que vocês que escreveram. Isso é muito bacana e me deixa de coração alegre. 2. Explique o significado da ideia de imaginação sociológica e qual seria a importância de utilizá-la. A imaginação sociológica tem um conceito aqui nessa aula de hoje e a importância de utilizá-la eu também expliquei, e você pode, essa segunda parte dessa questão, você pode colocar de forma pessoal porque que é importante essa imaginação sociológica. Mas também tem lá no livro de vocês. E aí, por quase fim, vocês vão diferenciar senso comum e sociologia. Acabei o finalzinho da aula, foi justamente isso. O que é que vai diferenciar as interpretações, compreensões que são ligadas ao senso comum e o que é que vai caracterizar como sociologia. E aí, para finalizar, que não está no livro de vocês, eu acrescentei, porque tinha 3 questões, é pouca coisa para 2,5 pontos. Aí eu pedi para você construir um mapa mental sobre os conceitos e características da sociologia. Então você vai fazer no caderno. Se vocês, eu prefiro assim, vocês digitarem essas questões, aí o mapa vocês fazem no caderno e vai colar lá no Word. Tira uma foto do mapa mental que você fez no caderno e cola no Word. Mapa mental, coloquei um exemplo, vocês irão colocar a sociologia no centro das ideias como ideia principal e aí vai fazer algumas ligações. Vocês podem juntar com a tarefa que vocês fizeram ano passado, botar sociologia, botar alguns clássicos, botar sociologia e aí puxar para os conceitos principais, o que é que explica a sociologia, o que é que estuda a sociologia. Um mapa mental é algo que você vai colocar uma ideia central no meio, vai trazer algumas características que fazem com que você entenda determinado assunto olhando o mapa mental. Na internet tem vários exemplos aí, você pode consultar, saber como é que se constrói um mapa mental, muito bacana. Então eu acredito que seja mais fácil fazer esse mapa mental escrito no caderno. Se quiser encher de cores e felicidade, fique à vontade, faça aí um mapa mental bem bonito. Se quiser fazer só na caneta, no lápis ou na caneta, também fica à vontade. O importante é que esse mapa mental chegue no SIGEDUC e aí a gente possa pontuar. Ok? Povos, seres humanos maravilhosos, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Se tiverem dúvida, gente, pode falar comigo no WhatsApp. Às vezes eu demoro, às vezes quando é áudio não dá para ouvir. Se vocês querem mandar digitado, eu respondo rapidamente. Às vezes eu também, muito dificilmente eu tiro um dia para não responder. Se vocês podem mandarem, às vezes domingo eu não gosto de responder e tal, mas mandando com certeza eu responderei. Então fique à vontade, dúvidas sobre atividade, sobre sociologia, estou muito aberto. Opiniões, sugestões, podem entrar em contato comigo, Cadson. Vocês têm uma dúvida aí, se não tiver, peça ao tutor de sua turma que vai dar tudo certo. Ok? Então é isso, tenham todos uma ótima semana, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau!